Mais um vídeo aqui vendo uma citação e analisando. Bora. Na verdade, é uma mestra severa e confusa de servir, mas simplifica todos os problemas. Quem fala a verdade, na real, sempre deixa os problemas simples, né? Se você tem um problema e você fala a verdade, você está simplificando o problema. Às vezes, da razão fria falavam, como sempre, a ouvidos moucos. As vozes da razão fria falavam, como sempre, a ouvidos moucos. A razão sempre fala e todo mundo entende a razão. Todas as coisas selvagens têm seu devido uso. Só o mau uso as torna más. Se a pessoa usar alguma coisa com mau uso, vai tornar mal. As coisas selvagens têm o seu devido uso. Só o mau uso as torna más. Se usar o homem ruim, o homem se torna mal. Ninguém se torna mal à toa. O homem é selvagem. Se você usa ele mal, ele se torna mal. Cada primavera é uma primavera única, um espanto perpétuo. É, esse ano está fazendo frio, mas ano passado não estava igual a esse ano. Esse ano está sendo diferente. Cada primavera é única. A verdade pode custar caro, mas no final nunca deixa de valer o preço pago. Se você falar a verdade, vai lhe custar caro. Mas no final você pode ficar tranquilo que sua consciência vai estar limpa. Em toda decisão deve haver algum arrependimento. Quando você toma uma decisão, a maioria das vezes você tem arrependimento e quer voltar atrás. Sempre quando você toma uma decisão. Eu valorizo a devoção e a fidelidade. E duvido que importe se o objetivo não for cumprido. O que você faz e o que você é o que importa. Sua lealdade é tão sagrada quanto a minha. A pessoa tem que ter fidelidade, mas nem todo mundo tem fidelidade. Para que serve inteligência se o homem não a usa? Se o homem não usa a inteligência, não vale de nada. Talvez o pensamento seja realmente uma oração. O pensamento é uma oração. Quando nós abrimos a boca para falar qualquer coisa, nós não estamos pensando e nem estamos orando. Nós estamos apenas falando a verdade. Nada que se aprende é desperdiçado. Tá vendo? Nada que se aprende é desperdiçado. Você pode aprender qualquer coisa e não vai ficar sendo desperdiçado. O irmão Cadiael sabia que não deveria ter pressa quando se tratava de almas. Havia muito espaço na eternidade. Entendi. Nós não podemos ter pressa com as pessoas, né? Temos que ter paciência com as pessoas. Nada que se aprende é desperdiçado. Nunca houve pelo que puder aprender uma época em que viver fosse fácil e tranquilo. Tipo, se as coisas for muito fácil, nós não vai ter com o que aprender. A época não pode ser fácil e tranquila. Uma vez eu lembro, o padre Abbott disse que nosso propósito é a justiça e que Deus tem o privilégio da misericórdia. Mas mesmo Deus, quando pretende misericórdia, precisa de ferramentas de sua mão. Quando eu quiser ouvir, quando eu quiser ouvir o meu eco, disse o irmão. Cachorro aqui. Onde não há certeza, a mente deve se voltar para a luz e não para a sombra. É. Agora trate de um homem. Nunca deixe que isso abale sua fé de que há um equilíbrio no além. O que você é apenas um pedaço quebrado de um todo perfeito. Todo mundo realmente é quebrado, né? A justiça oficial não investiga profundamente.
mas considera o que tem à tona e tira conclusões de acordo. A justiça sempre vai considerar o que está à tona. Se a justiça vê ali que tal pessoa falou tal coisa, ela vai considerar. Se falar que o cara vai depender muito da palavra do povo, né? Se o povo dizer que o cara é culpado, o cara vai ficar lá preso. Se o povo dizer que o cara não é culpado, o cara vai sair da prisão. Porque o que vale é a palavra do povo. A melhor maneira de tirar o doce das crianças é escapar do amargo e tê-las por procuração. É uma espécie de arrogância ter tanta certeza de que você não tem mais redenção. Nós temos redenção, todos nós, né? Nenhum de nós é sem redenção, né? É o ato de resgatar ou libertar, seja de uma dívida, de uma escravidão ou de um estado de sofrimento. É uma espécie de arrogância ter tanta certeza de que você não tem mais redenção. Você tem esperança de se libertar de uma dívida ou de uma escravidão ou de estado de sofrimento. Nada é eterno, né? Felicidade sempre vai vir. O rio era dourado em cada ondulação, com a luz caprichosa e cintilante. Até um santo pode sentir prazer em retrospectiva, em ter sido desejado. Meu amigo. Todo mundo quer se sentir desejado, né? As mulheres querem se sentir desejada para sentir prazer, né? Por isso que ela faz o que faz. Hoje mesmo sonhei com a mulher que ficava, é, ela ficava pelada pra mim, tá entendendo? Pra ser desejada. Mas lembrando que se nós ficar com nudez pro lado dos outros, nós vai ser punido, tá entendendo? Toda nudez é punida. Não podemos tirar a roupa, nós temos que ser desejado de outra maneira, tá entendendo? E os povos sentem prazer sendo desejado, indo pra longe e tudo mais. A liberdade é a primeira ambição de todo homem. Ainda não consegui encher a barriga das esposas e dos filhos em tempos difíceis. É, a liberdade é a primeira ambição do homem, mas a ambição é olho gordo, né? Ambição não é bom, ambição é vaidade. Ambição é o sonho do cara de ser livre, mas nós é dependente. Ninguém é livre. Então durma tranquilo, diz cada fiel, pois Deus está acordado. Faz sentido. Dublin do Reis dinamarqueses. Homens embriagados de ambição e poder não abaixam suas armas, nem para reconhecer a humanidade daqueles que estão presentes a matar. O cara não pode ter muita ambição, não. As mulheres querem possuir um homem. Isso se torna irritante. Mulheres, não tente possuir os homens. Nós não podemos tentar possuir os homens. Nós homens não gostamos quando as mulheres tentam possuir a gente. Amor compartilhado não é pecado. Entendeu? Amor compartilhado não é pecado. Esse significado, bora ver o que é amor compartilhado, né? Amor compartilhado é estar em uma relação e compartilhar com outras pessoas. Tem até música com isso.
Já tem música com amor compartilhado, com esse nome. O ato de dar e receber um relacionamento sendo caracterizado pela reciprocidade, cumplicidade e companheirismo, pela construção conjunta de um futuro. É uma união onde os indivíduos se doam, mas também se sentem completos e valorizados, sem a necessidade de cortar parte de si mesmo para caber no outro. Reciprocidade. Ambos os parceiros se doam, oferecem apoio e compartilham alegrias e desafios, evitando que um se sinta sozinho emocionalmente em um relacionamento. Não se trata de uma fusão, mas sim de consistir. É a capacidade de se entregar sem perder, onde a relação é uma soma das pessoas inteiras que se afetam e se misturam sem perder suas individualidades. O amor compartilhado não é submissão, não é cativeiro, não é um caminho solitário. Entendendo? O amor compartilhado não é pecado. O que você faz e o que você é o que importa. Eu gravo vídeo, eu sou homem. É isso que importa. O que eu gravo e o que eu sou homem. Mas é o nosso dever preservar o que pudermos, juntar os fragmentos que encontramos e confiar no rosto. Nós temos que preservar o que pudermos, pois sem abrigo de algum mal, dano ou perigo, defender e resguardar, não destruir algo, conservar, salvar. É, nós temos que defender, né? Nós temos que preservar, e preservar é o mesmo que defender. Nós temos que defender sempre. As mulheres, defender nossos bens material, preservar. Inteligência e sabedoria não são companheiras inevitáveis. Fazer remédios contra a dor, o principal inimigo do homem. A dor é a ausência de sono, que é o remédio mais benéfico para a dor. É verdade. Vou ler de novo. Fazer remédios contra a dor, o principal inimigo do homem. A dor é a ausência de sono, que é o remédio mais benéfico para a dor. Por isso não beba café, né? De jeito nenhum, não beba. Nós não devemos beber cafeína, porque o remédio está no nosso sono. Quando nós dormimos, nos recuperamos da dor. Esse dia eu tava com a dor no pescoço, mas com o tempo passou a dor. Assim que eu dormi, cada dia fui melhorando, melhorando. Dormia hoje, acordava melhor amanhã. Dormia amanhã, acordava melhor depois de amanhã. Tá entendendo? Doação. Você tem que fazer doação. Acho que alguns que vivem no fio da navalha da alma, às vezes são levantados a se lançar no ar, a mercê do céu e do inferno, para decidir em qual direção cair. Nem o homem nem Deus que vê os seus fiéis se deleita em servi-lo, disse o irmão Cafiel, paciente e cuidadosamente. Se o homem vê os seus fiéis, ele não se deleita em servi-lo, tá entendendo? Meu pai mesmo nunca me viu. Ele não se satisfaz em me servir, tá entendendo? Meu pai. Os fiéis é o que? É a mulher, tá entendendo?
A maioria só serve quando está distante. Ali o patrão não pode ver o cara, entende? É o fiel dele, ele não pode ver, que é o funcionário. O patrão não pode ver o funcionário. O patrão vê já era. As mães são parciais, especialmente em relação aos filhos únicos. Filhos tardios concebidos depois que a esperança de um filho já desapareceu. As mães que têm um filho só são parciais. Parciais é, é justa, tá entendendo? A mãe é justa. É imperfeito, tá entendendo? É incompleto. Entendi. Mas não entendi muito bem nessa daqui não, mas tá tudo bem. Frente cada homem como o encontrar, pois todos somos feitos da mesma forma, sob o hábito, a túnica, os trapos, alguns mais feitos que outros, e alguns mais bem cuidados, mas todos seguindo o mesmo padrão. Todos os homens estão seguindo o mesmo padrão. Há muito mérito no silêncio. Não sei não, mas dizem que o silêncio enlouquece, né? Dizem que o silêncio enlouquece. Entendi. É verdade, é verdade. Há muito mérito no silêncio. Os homens que estão em silêncio, estão trabalhando, eles se tornam dignos de recompensa, se torna digno de reconhecimento, se torna digno de apreço, como conquista habilidades, valor moral ou intelectual. O termo também pode designar a matéria principal de uma discussão em processo legal, sendo o assunto de origem ação. Em um sentido mais amplo, valor e apreço, característica de uma pessoa ou ação que é considerada de grande valor ou de destaque, capacidade e aptidão, habilidade, talento, competência ou superioridade em determinada área. Conquista e recompensa, resultado de um esforço ou trabalho bem feito, digno de reconhecimento ou prêmio, como no esporte ou no mundo profissional. Quem está no esporte tem apreço, né? Tem reconhecimento. Ele fica tão feliz quando vê um homem calado, eles dão mérito e eles dão recompensa para quem está em silêncio, tá entendendo? Dá elogio e tudo mais. Recompensa a favor, presente com que se mostra reconhecimento por um obséquio, por uma boa ação, retribuição, prêmio, aquilo que se concede ou obtém com reparação ou compensação de um prejuízo. É, entendi. Quem fica em silêncio leva prejuízo, né? Mas não é recompensa não para mim não. É o silêncio verdadeiro tortura. É tão bom ser enforcado por uma ovelha quanto por um cordeiro. Há uma arte em cada trabalho.
há uma arte. A doença da moralidade está em nós desde o útero, desde o dia do nosso nascimento. Estamos a caminho da morte. É uma mulher que falou isso. Reis e abades também são homens e podem cair em tentação. É, abades é o líder religioso de uma comunidade. É no caso dos cristãos, né? Os cristãos e religiosos. É os pastores. Eles são homens e podem cair em tentação. É, tranquilamente. O bom senso de se fortificar com as coisas de carne para a luta do espírito. Mais um tremor no ar do que um som audível. Sua principal inquietação era que ele não conseguia se arrepender verdadeiramente disso. É. Deus cuide de tudo, como sem dúvida está fazendo agora como sempre. É. Era um ganso caminhando sobre o meu túmulo. Normalmente ele exagerava, mas desta vez ele acertou. O tão certo quando algo apenas equivocamente certo em si mesmo pode ser considerado. Solidões mais impenetráveis, o suficiente para excitar o artista em qualquer homem. Assassinato é assassinato, tanto uma maldição para quem mata quanto para quem é morto. Não pode ser indiferente, seja quem for morto, o morto. É, não pode desprezar não a pessoa. Quem mata aí tem que pagar, né? Não pode ter indiferença para essas pessoas. Vou ficando por aqui. Essa foi a frase de Elis Peter. Valeu.